Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida, você que está assistindo esse vídeo. Sou o pastor Luciano Escala, pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção e também o pastor responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. Nós estamos com uma série de reflexões falando sobre os textos paulinos, sobre as cartas do apóstolo Paulo. Lembrando que o nosso intuito não é trazer um estudo aprofundado acerca da carta, mas é trazer uma breve introdução e também alguns aspectos teológicos existentes dentro desta carta. Então vale a pena depois você procurar mais estudos, você procurar em livros, em literaturas confiáveis, para que você possa aprofundar o teu conhecimento. Nesse encontro de hoje, nós falaremos sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Vale a pena lembrar que esta comunidade, a igreja de Filipos, Paulo ele vai iniciar esta missão, isso em torno do ano 51 depois de Cristo. Quando você lê o relato citado em Atos 16, nós encontramos esta informação. E 10 anos depois, ele vai escrever esta carta. Porém, quando ele escreve esta carta, ele estava preso. Sendo assim, a carta de Paulo aos Filipenses faz parte daquele conjunto de cartas chamado Cartas das Prisões. Quais foram estas cartas? Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Filipenses faz parte. Por isso que nós, quando olhamos para esta carta, é importante notar o estado emocional que Paulo estava quando ele escreveu esta carta. É importante ressaltar que Paulo, quando escreve esta carta, ainda que estava no momento talvez mais adverso da sua vida, ainda assim ele se mantinha firme na fé e confiante nas promessas do Senhor. Bom, para nesse encontro de hoje eu preparei um breve resumo de cada capítulo. Esta carta ela possui 4 capítulos apenas, ela é uma carta, digamos, curta, mas ela possui um conteúdo fantástico. Vamos lá. No capítulo 1, Paulo ele vai demonstrar a sua gratidão à igreja de Filipos. Esta igreja ela pôde compreender o caráter missionário de Paulo. Paulo passando por dificuldades, por privações, a igreja de Filipos, ela foi responsável em enviar recurso financeiro para Paulo. Esta igreja, ela teve a compreensão da necessidade de contribuir. Então Paulo, quando ele escreve de uma forma muito amistosa. O caráter desta carta, vale ressaltar também que ela tem essa característica de informalidade. Ele está escrevendo para amigos, ele está agradecendo as contribuições, agradecendo pelas orações, agradecendo pelos donativos que foram enviados para ele. Então nesse capítulo 1, ele agradece, todas essas contribuições e ele também vai incentivar a igreja, ainda que passe por perseguições, ainda que passe por dificuldades, se manter íntegra, fiel e com sua característica apologética, defendendo a sua fé, ainda que isso lhe custe, ainda que isso lhe traga sérios problemas, lhe custe a vida talvez. Paulo vai dar essa motivação, vamos permanecer na fé, ainda que isso nos traga problemas, tá bom? Já no capítulo 2, nós encontramos aquilo que eu chamo de um caráter um pouco mais teológico. Capítulo 2, Paulo vai tratar o mesmo assunto tratado pelo apóstolo João no Evangelho, no capítulo 1, no seu prólogo, quando ele vai trazer lá no seu prólogo a ideia do verbo que encarna. Ele encarna, Deus encarna, ele habita entre nós. Diferente do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, que tentam mostrar aquele homem que andou aqui era divino, era o próprio Deus, João mostra o sentido inverso. Ele vai mostrar que o divino habitou entre nós. O homem que esteve aqui entre nós, ele era o próprio Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 2,
ele vai tratar daquilo que é chamado no grego o termo kenosis. Ele vai dizer sobre esse esvaziamento, sobre aquele que é imortal assumindo um corpo mortal. Ele vai dizer que Cristo, ele vai fazer esse movimento de se esvaziar, esse autoesvaziamento em caráter de amor, de obediência e de humildade. Guarde essa informação. Jesus, ele se esvazia por amor, obediência e humildade. Da mesma maneira, a igreja deve se portar. A igreja deve servir a Cristo e servir aos outros justamente com amor, obediência e humildade. Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Ele se esvazia e assume um corpo mortal. É isso que Paulo está dizendo no capítulo 2. Ele está falando sobre esta divindade de Cristo. Ele está trazendo esse discurso cristológico, dizendo que esse Cristo que habita entre nós, que habitou, que andou entre nós, ele se esvazia para assumir esta forma de homem. É isso que Paulo trabalha. Já no capítulo 3, Paulo vai falar acerca dos judaizantes. Ele lembra do seu período como fariseu, dizendo que ele mesmo deixou de ser fariseu para seguir a Cristo. E ele está dizendo que a igreja, ela não precisa passar pelo judaísmo para ser igreja de Cristo, ser considerada igreja de Cristo, cristão. Então ele está dizendo, bom, você que é judeu e se converteu, ótimo. Agora você que é gentil e se converteu a Cristo, você não precisa passar pelo processo do judaísmo, porque você já tem Cristo. É isso que Paulo está alertando aqui no capítulo 3. E ele também vai alertar a igreja a seguir o exemplo dele, que da mesma forma estava rumo à salvação, caminhando firme, sendo imitador de Cristo, ele incentiva a igreja também a seguir os seus mesmos caminhos, os seus mesmos passos. Ele ainda vai tratar no capítulo 3 de uma outra questão muito importante, que ele já tinha falado lá na primeira carta aos Coríntios, acerca do corpo glorificado. O que significa isso? Paulo está dizendo que essa matéria, esse corpo nosso, quando nós ressuscitarmos com Cristo, ou quando a igreja for arrebatada, esse corpo, ele vai deixar de ser esse corpo e ele assumirá o que Paulo chama de corpo glorificado, que é um corpo como o de Cristo, ressuscitado. Ele vai assumir esse corpo incorruptível. É isso que Paulo vai também dizer no capítulo de número 3. E para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, no capítulo 4, Paulo faz um lindo discurso acerca da alegria. E a sua razão de alegria, é importante ressaltar isso, lembra que ele estava preso. A sua razão de alegria não estava relacionada aos seus fatores da sua circunstância, a sua real circunstância. O seu motivo da real alegria que ele sentia estava relacionado à tua certeza da salvação, o seu relacionamento com Cristo, a certeza de que se ele morresse aqui, ele se encontraria com Cristo. Então a sua alegria estava na sua relação com Cristo. Tá certo? Paulo também no capítulo de número 4, ele vai nos exortar a substituir toda ansiedade, toda angústia, ansiedade, preocupação, por uma vida de oração e de gratidão. Então são dois fatores importantes, oração e gratidão. Ele vai dizer que nós devemos orar e levar a Deus todas as nossas necessidades através da oração. E ele vai falar acerca da ação de graça, aprender a agradecer por aquilo que tem. Lindo isso. Paulo vai dizer, eu sei me contentar, eu sei estar feliz com aquilo que eu tenho. Sei ter abundância, mas também sei passar por necessidades. Sei ter muito, mas também sei passar pela fome. E ele vai dizer o segredo disso, ele vai dizer, eu posso todas as coisas porque Cristo me fortalece. O versículo mais conhecido da carta aos Filipenses é o versículo 13. Posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Sendo assim, ele vai dizer, eu posso desfrutar de uma vida de paz, ainda passando por lutas, porque a paz que eu tenho em Cristo, ela ultrapassa
ultrapassa o meu entendimento, a minha razão. Isso é lindo e isso é um grande ensinamento para todos nós. Ainda que nós passamos por adversidades, nós temos paz quando nós temos um relacionamento com Cristo. Tá bom? E ele finaliza a carta dizendo que nós devemos pensar, viver uma vida ligada a tudo aquilo que é honesto, justo, verdadeiro, puro, amável, de boa fama, tudo aquilo que é virtuoso. Como nós conseguimos? Conseguimos fazer isso quando Cristo nos fortalece. O grande segredo da relação de Paulo com a relação de Paulo com a alegria, com a felicidade, é porque ele tinha um relacionamento com Cristo. Que nós possamos ter esse relacionamento com o Senhor, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com alguém, tá bom? Se prepare para os nossos próximos encontros, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e assim que eu colocar alguma novidade, você vai receber em primeira mão. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro.